também, Pedro. Boa tarde. Edu, boa tarde a você. Boa tarde especial ao nosso professor Bubu, Zé, o fã de esporte com a gente. Há um ano, a gente fazia a mesma pergunta quando o Botafogo colou na liderança, né? Toda semana, será que o Botafogo vai se manter? Será que o Botafogo... E a coisa só foi degringolar lá pra frente, não exatamente aquela expectativa. Não, a 10ª rodada sai, quando virar o turno cai. Então, acho que a gente pode ir um pouquinho devagar, porque quando eu olho pra tabela, não é só uma questão de pontuação. O Atlético Paranaense está na ponta. Se você acompanhar o que vem sendo a temporada do Atlético Paranaense em Campeonato Brasileiro, em Sul-Americana, que a gente já falou até, para mim, o Atlético é um time de Libertadores, não um time de Sul-Americana. Se a gente olha para o Bahia e pensa que o Bahia venceu ontem, para mim, um dos jogos mais interessantes da rodada, que foi contra o Botafogo, que joga um bom futebol também, não é porque perdeu ontem que a coisa tá ruim. Aí você olha em terceiro, o Botafogo. A tabela está refletindo o que está sendo o jogo em campo. Tanto que muito do que se fala ali da turma de 8 pontos ali, Flamengo, né, e tal, é o que não joga. Então, se a turma que a gente espera não está jogando, está oscilando, acho que tem que falar do Galo também, que mesmo longe do brilho foi arrancar um empate ali no sábado. Então, se a turma que você começa o campeonato pensando que pode despontar, ela não entrega, ela oscila, alguém tem que ocupar esse lugar. Você tem que olhar para quem está jogando bola. É igual olhar para a tabela do ano passado e entender porque o Red Bull estava ali subindo. Olha para quem está jogando. Então, é justo com o que acontece até agora. Vai dar para manter? Não sei como é que vai ser o pessoal que vai ser convocado ali de Copa América, queda, oscilação, como vai reagir um Palmeiras, um Flamengo também, até um próprio Inter. Não sei até que ponto a convocação vai atingir Bahia, que Atlético para mim não vai atingir tanto. Então, tem condição, tem trabalho e tem futebol para estar ali em primeiro. Não é que parou ali em cima da árvore e ninguém sabe como é que colocou e uma hora vai cair. Não entro nessa. É muito bacana, especialmente para mim, a vitória do Bahia sobre o Botafogo ontem no jogo para lá de interessante. Então, Edu, tá bem pago ali, como a gente fala, essa liderança por enquanto, por hora. E a gente vê, são dois trabalhos que são interessantes, né? Mas antes da gente passar pro Palmeiras e Flamengo, eu queria... porque o Marcel tá toda hora. Fala do Palmeiras, tem que falar que o Palmeiras tá ali, o Flamengo tá mal, tem a mesma pontuação. É daqui a pouco, Marcel. O Marcel está... Agora ele vem... Mas ele tá toda hora. De falar de Bahia. Só que é Palmeiras. Esse programa aqui eu recebi uma mensagem... É igual a antiga direção. Só fala Palmeiras. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Tá igualzinho nos 90. Só mudou. Só mudou a camisa. Muda só o time. Ô Zé, o Bahia tem o Rogério Ceni no comando. Boa tarde. Você gosta, né, Zé? Você gosta da alegria, da ousadia. O Bahia... Meu dia é alegria? Meu dia é alegria. Ô Zé, Rogério Ceni com o Bahia. É um time que tem trabalho e agora tá com desempenho. Ontem uma vitória, como disse o Pedro, bem interessante. Sim. E jogando, né, Zé? Porque são dois times que estão lá na ponta, mas jogando, né? Boa tarde, Edu. Zé. Boa tarde, Bubu. É bom sempre ter, né, de volta um show desse, o que restou, né, pelo menos. Eu acho sobreviver, voltar melhor. Eu acho sempre importante aquela cadeira aí ter alguém para elevar o nível. Vai de mim, você é minha, Sr. Celso, Pedro, todos estão nos assistindo. Eu sempre falei que o Rogério Ceni, para mim, é um ótimo treinador. O problema é o dia a dia dele, a forma como muitas vezes ele lidar com determinadas situações. Que acho que aí acaba prejudicando a gestão de grupo, a gestão de vestiário. No mais, eu sempre falei e acho que ele é um bom treinador. Nas entrevistas, quando ele fica só no que aconteceu no jogo, ele fala exatamente durante toda a entrevista o que aconteceu durante os 90 minutos. Ele é impressionante. Esse time do Bahia, ele foi montado, né? Foi escolhido ali, porque você tem bons jogadores, você tem o Raul no meio campo, você tem o Everton Ribeiro, né? Você tem o Lucas que veio do Santos, que para mim é um grande jogador também, um menino que vai e volta o tempo todo. Você tem algumas peças de reposição ali que no meio campo que podem ajudar. A defesa, eu acho que a defesa não tem o mesmo nível que tem o meio campo e o ataque. Eu acho que é um pouquinho abaixo tecnicamente, mas o Rogério consegue montar um bom time. Eu vou um pouco na mesma opinião que o Pedro. Eu acho que é muito cedo por conta de todos os campeonatos que nós temos ainda pela frente, pelas questões Copa América, Olimpíada, um monte de clubes aí podem ser prejudicados pelas convocações dos seus atletas, então tem muita coisa que pode acontecer, mas eu acho que esse Bahia é um Bahia para ficar ali, não é meio de tabela não. Eu acho que ali C, 7, do G6 adiante, porque se ele mantiver essa qualidade de jogo, eu acho que ele pode brigar ali. Até porque já vem fazendo ali coisas interessantes e o Atlético também é uma menção. Vamos ver Rogério Ceni, depois dessa vitória também do Bahia para cima do Botafogo no Brasileirão. Fala, Rogério. Primeira vez fora de casa
a gente consegue render um primeiro tempo ao menos, né? Não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render tão bem fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. Nós precisamos melhorar, jogar o 0-0 do mesmo jeito que se joga 1-0. Eu acho que é muito mais mental, psicológico do que qualquer outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar. Começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo. Parabéns ao Rogério, que quis ganhar o jogo. E o Arthur Jorge, pensem bem, se eu e o Maurício Barros, eu sou o treinador e o Maurício é o meu auxiliar. A gente pega, certo? O nosso Marcelo da redação, que é um zagueiro, chega para eles assim, entra de centroavante. Nós vamos ficar alçando bola na área, tem um cara alto pra gente tentar fazer o gol de cabeça. Pirulão lá. É isso, tá 1-1 o jogo. Essa é a tentativa de ganhar o jogo. E aí perde o jogo. O que acontece? A gente tá no limbo, cara. Nós estamos mortos. Foi o que o Arthur Jorge fez ontem. Então, mas daí tem ele botou lá o Alexander Barbosa, anotei a altura dele, tem 1,92. É zagueiro. Aí o que ele faz? O raciocínio. O Botafogo tá na liderança. Aí ele falou, vou arriscar porque um ponto não refresca muita coisa. Tô jogando em casa. Preciso, vou tentar a vitória. Não tem aí uma... Não, eu não vou tirar a ambição dele querer ganhar. Querer ganhar no futebol sempre é interessante. Mas há maneiras, há tentativas de querer ganhar, né? Eu me lembro que isso aconteceu, olha o que eu vou puxar, cara, eu acho que foi em 2013, Málaga e Borussia Dortmund, semifinal da Champions, quando o Borussia definiu com o Bayern. O Klopp fez a mesma coisa, tinha um zagueiro brasileiro chamado Felipe Santana, lembra? Era um zagueiro que era do Figueirense, né? Depois uma girafa. Tinha quase 2 metros, né? Ele pegou o Felipe Santana e botou de centroavante. E o Málaga, o Dortmund acho que virou o jogo em cima do Málaga. E aí ele virou gênio. Virou gênio, o Klopp. Estou falando de 11 anos atrás isso. E muitos brasileiros, o Cuca já fez isso. Sim. Botar gente, treinadores do Corinthians, botar o Gil de centroavante na reta final, é verdade ou não é? Sim. Lá no abafa, bota o Gil lá de centroavante para ver o que dá, quer dizer. Então, assim, não é uma novidade. Não. O que o Arthur Jorge fez foi uma tentativa. Agora, ele desprezar um ponto também, um ponto num campeonato tão difícil como esse, e aí você segura o Bahia também, não é um absurdo, cara. Então, ele correu risco. E pagou para ver, não deu certo. Então, eu não vou condenar quem vai se arrisca a vitória. Não deu certo. Poderia ter dado? Poderia, como o Pretzel falou em outras ocasiões. Não deu e daí o Bahia se aproveitou, foi muito eficiente na possibilidade que teve, o contra-ataque, o Depena coloca um belo passe, Rafael Ratão dispara, dribla o John e o Bahia consegue a vitória fora de casa, muito valiosa. O time do Rogério Ceni, na verdade são 2 bons times em ascensão. Exatamente. Um bom jogo, como o Pretzel falou, e o time do Rogério cada vez mais vai ficando sólido e já disparando. E assim, o Bahia, com esse futebol, é um candidato ali a uma vaga na Libertadores. Eu acho que sim. Se mantiver essa linha, e provavelmente no meio do ano, a gente tem que lembrar que no meio do ano vai abrir a janela europeia e abre a possibilidade de novas contratações. E aí, o Bahia, pelo que foi divulgado no seu balanço, já quitou 86% do seu passivo. 86, com apoio do Grupo City. Isso é uma notícia histórica do Bahia. Quando o Bahia zerar as dívidas, o Bahia é uma potência do Nordeste. O Bahia é um clube nacional. O Bahia, para mim, é um dos 14 grandes do Brasil. Então, assim, olho no Bahia, né? Nessa ideia de crescer com estrutura, com torcida, a torcida gigantesca. Então, as coisas começam... boas notícias do Bahia com um bom time de futebol.